Ok, então, vamos lá, então, lição número 2, entendendo a importância do ganhar. Lição número 2, entendendo a importância do ganhar. Inspiração, Provérbios 11, versículo 30. O que ganha almas é sábio. Então, sábio é aquele que ganha almas. Okay? Então, hoje a gente vai estar vendo sobre esse primeiro pilar da visão celular no modelo dos 12, que é o princípio, ou o pilar do ganhar, né? Nós vamos falar muito sobre ganhar almas para Jesus. Diga-se de passagem, esse é o grande anseio do coração de Jesus, né? Jesus morreu para que todos fossem salvos, né? E ele espera, né, que todos nós possamos contribuir com essa ação de fazer discípulos, né, de alcançar as almas para Jesus. O raciocínio por princípio bíblico, né, como a gente sempre costuma fazer, a gente vai relacionar aqui pelo menos 3 princípios. Lembrando que isso não está na apostila de vocês, tá? Dentro do princípio da mordomia, 1 Coríntios 9, 16, diz assim: contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então, dentro do princípio da mordomia, o líder modelo sabe que tem o dever de ganhar vidas e esforçar-se para desempenhá-lo da melhor forma possível. Né? Como disse Paulo aqui, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar a palavra. Ai de mim se eu não levar essa mensagem de salvação a outras pessoas. Porque se a gente for ler o restante do contexto aqui, fica claro que o verdadeiro discípulo é aquele que cumpre o ID, é aquele que anuncia o Evangelho. Se eu não anuncio o Evangelho, eu sou apenas um frequentador de igreja. Deus espera que todos nós possamos abrir a nossa boca, né, e anunciar as boas novas de salvação. Eu já falei aqui numa aula passada, às vezes só um Jesus te ama, ou um abraço que você dá numa pessoa pode fazer toda a diferença. Então não é, a gente vai ver durante essa aula aqui, de hoje, que não é muito do conhecimento, não é você ter um canudo, uma faculdade de teologia, não é nada disso, né? Jesus pegou pessoas simples, pescadores, pessoas sem muito conhecimento, sem muito estudo, e transformou eles em líderes, né? Então, não é sobre muito conhecer, é mais sobre amar, né? Porque o que faz a diferença, o que vai fazer sempre a diferença, são as atitudes de amor. Princípio da soberania. A ordem de Deus é imperativa. Ide. E ele é poderoso e soberano para salvar multidões. 1 Coríntios 3, do 6 ao 9, vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus o que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, dentro do princípio da soberania, é imperativo, é uma ordem, né? Como dizia a apóstola Patrícia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Deus tem poder para mandar e nós temos o dever de obedecer, né? Que é realmente batalhar para que almas sejam salvas. Isso começa pela oração. Não sei se foi na aula passada que eu falei da importância, acho que não foi aqui, acho que foi lá na nossa célula, que a gente assumiu um propósito de estar orando por 3 vidas até o final do ano, né? Então é importante a gente estar orando para que o Espírito Santo mostre a pessoa certa, porque às vezes, a gente fica lançando a rede para a direita, lançando a rede para a esquerda e não dá peixe. Mas se a gente orar e pedir o Espírito Santo para mostrar a pessoa certa, ele mostra, ele revela. Aí você vai jogar a rede já na direção certa.
Quem não vai ficar gastando muita bala. Deus, dentro do princípio do semear e colher, Salmo de número 126, versículo 6, vai dizer: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, a semente plantada no altar trará consigo uma colheita abundante das bênçãos do Senhor, que é fiel e bom. Então, quem semeia com lágrimas vai cegar com alegria. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nosso papel é semear, é plantar, né? Quem vai produzir o resultado é o Espírito Santo, é Deus, né? Que vai agir. Agora, Deus não pode fazer nada se a semente não for plantada. Então, nosso papel é abrir, é cumprir o ID. Aí é anunciar o Evangelho, é convidar. Hoje eu conversei com pessoas que deve ser a quinta ou sexta vez que eu convido essas pessoas para ir na célula na minha casa, né? Que eu convido para ir num culto. E essas pessoas estão sempre precisando da minha ajuda. E eu sempre estou orientando, né? Vamos procurar uma igreja, vamos fazer uma visita lá na célula. Até hoje ainda não se renderam, mas eu estou fazendo a minha parte, né? Quando me chamam, precisam da minha ajuda, eu vou lá, dou assistência, oriento que tem que ser orientado. Então, nosso papel é anunciar, é proclamar, é convidar, é evangelizar. O restante está na mão de Deus, né? Agora, se a gente não fizer a nossa parte, vai ficar difícil de Deus convencer alguém que nem recebeu nenhum tipo de semente, né? Porque o Espírito Santo só tem o poder de convencer do pecado, da justiça, do juízo, a partir do momento que a gente planta a semente. Porque aí a semente que nós plantamos, ela é incorruptível. Então aí a pessoa vai começar a comparar a mensagem que a gente compartilhou com o mundo que ela vive. E ela vai começar a perceber a diferença, né? Então, daqui a pouco, as coisas começam a trancar na vida dela, começa a dar tudo errado. Ela vai lembrar daquele dia que o Marcel deu uma informação, que a Edna disse, mas se tu fizesse desse jeito. A Kátia falou, não, mas se você fizesse assim, não teria dado esse resultado. Aí a pessoa vai lembrar, ela estava certa. Mas por quê? Porque alguém anunciou, alguém falou. As pessoas estão numa escuridão, elas não sabem discernir o certo do errado. Essa aqui é a verdade, né? Vamos lá, introdução. A visão celular é o cumprimento da grande comissão dada por Jesus a todo aquele que o confessa como seu Senhor e Salvador pessoal. Pois a proposta que ela traz é a mesma de Jesus, fazer discípulos. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Equipar os santos, trazendo renovo para suas vidas e levá-los a ocupar-se da missão para a qual Jesus Cristo os chamou, bem como gerar um amor tal pelos perdidos que os leve a trabalhar na evangelização até que se convertam e sejam discipulados para gerar neles o mesmo amor por vidas. A visão propõe que todos sejam devidamente acompanhados, a fim de que apresentem frutos, uma vida de testemunho e a formação adequada, ou seja, que a liderança de cada discípulo seja desenvolvida com o objetivo de torná-los capazes para apacentar os novos convertidos. A igreja em células tem alvos, estratégias e metas a serem perseguidas e propósitos específicos, como fazer discípulos para o Senhor Jesus e consolidá-los na fé. É uma proposta de retorno ao discipulado dinâmico e bíblico. Mas para que tenhamos êxito nos propósitos da visão, é necessário que observemos os 4 princípios da visão: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Como a gente já viu, hoje a gente vai ver aqui o princípio do ganhar. Ok? Tá tudo certo aí? Tudo ok? Então,
Entendendo a importância do ganhar. Para entender a importância do ganhar, é preciso entender que este é o primeiro princípio da visão e está relacionado a ganhar almas. Para ganhar almas, é necessário pregar o Evangelho. Logo, para entendermos a importância desse princípio, desse primeiro princípio, precisamos analisar e compreender alguns pressupostos, tais como o que é alma, o que é Evangelho e o que é pregar. Né? Só compartilhando rapidamente, antes da gente verificar esses detalhes, né, o que é ganhar, o que é alma, o que é pregar, o que é Evangelho, só uma curiosidade aqui que eu demorei um pouco para aprender isso, e felizes de vocês se já conseguir entender o que eu vou falar agora. Ganhar uma alma é conquistar a confiança de uma pessoa. Isso é o que eu entendo por ganhar uma alma. É conquistar a confiança de alguém ao ponto daquela pessoa poder abrir o seu coração para você. Quando você consegue conquistar a confiança de alguém, ao ponto dela desabafar com você, ao ponto dela se abrir com você, aí você pode dizer que ganhou. A gente costuma usar essa expressão, né? Ganhar almas. Eu levei uma pessoa na célula e lá na célula aquela pessoa aceitou Jesus. Tudo bem, está tudo certo, não tem nada de errado. Mas eu sempre achei que era... só que aquela pessoa ali que levantou a mão e aceitou Jesus no culto, na célula, às vezes pode ter sido por emoção, às vezes ela nem entendeu o que ela está fazendo. Então não necessariamente que isso é ganhar uma alma. Né? Ganhar uma alma é quando realmente cai a ficha, quando a pessoa entendeu o Evangelho, quando ela passou por uma conversão verdadeira, um novo nascimento. Aí houve uma transformação genuína. Né? Aí essa pessoa realmente, quando ela passa por esse processo de mudança, ela vai se tornar um discípulo seu mesmo, ela vai emprestar o ouvido para você, ela vai querer aprender com você. E esse negócio de ganhar uma alma não é tão simples assim. Isso leva, às vezes, tempo. Né? Leva tempo. Você pode dizer, eu ganhei uma alma, eu conquistei a confiança de uma pessoa. Aquela pessoa confia em mim, ela acredita no que eu estou falando. Né? Isso é ganhar uma alma. O que é alma? A palavra alma, no dicionário, é uma substância incorpórea, imaterial, invisível, criada por Deus à sua semelhança, fonte e motor de todos os atos humanos. No hebraico é a palavra nepesh, né, que aparece mais de 500 vezes no Antigo Testamento. Tá? Algumas coisas que eu estou falando não estão no livro aí, mas é que eu tenho as minhas anotações aqui. Alma é uma vida que em todos os sentidos precisa de Deus e da salvação de Cristo Jesus. A palavra alma vem do grego psique, do termo grego psique, que aparece mais de 30 vezes no Novo Testamento. Delas são derivadas as palavras psicologia, psicose e psiquiatra, ou psicanalista. É um termo usado para designar a sede das emoções, da vontade, do desejo, da afeição, da mente, da razão e da compreensão. Podemos dizer que a alma é o eu interior, a essência da vida, a pessoa em si. Ok? Então a alma é o nosso eu interior, é a sede dos nossos sentimentos e emoções. Diga-se de passagem, quando a palavra de Deus diz lá em Provérbios, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, a palavra coração no Antigo Testamento, ela também pode ser traduzida por mente ou por alma. Então, guardar o coração é guardar a minha mente. Lembra que está escrito lá em Filipenses? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum cântico espiritual, né? Essas coisas que devem ocupar a minha mente. Né? A minha alma, ela precisa se encher de coisas boas, coisas positivas. Eu não posso poluir a minha alma com pensamentos negativos, com informações
maldosas, com, sei lá, telejornais e outras coisas que nem sempre vão acrescentar, né? Principalmente se for aqueles telejornais que falam só sobre assassinato e morte, e vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar, né? Mas se for notícia, que hoje está dando, a gente tem que filtrar, né, os telejornais, né? Tem que filtrar, porque não dá mais para acreditar em tudo que a mídia fala. Então, tem que se pesquisar muito a fonte de onde a gente está se alimentando das informações. Porque tudo isso pode se tornar um lixo para a nossa alma, né? A alma, ela é também uma espécie de depósito, sabia disso? Que eu posso encher ela de coisas boas e posso entupi-la de lixo. A Bíblia diz que o homem bom do seu coração tira coisas boas. Então, onde é que ele tira? Ele tira da alma, né? Para repartir coisas boas. Mas se essa alma estiver entupida de lixo, quando eu abrir a boca fala que o coração está cheio, que a alma está cheia, né? Então, se a minha alma estiver entupida de lixo, quando eu abrir a boca vai sair coisa ruim. Em algum momento vai sair alguma coisa que não vai edificar. Mas se eu estiver cheio de coisas boas, quando eu abrir a boca vai ter coisa boa para edificar. O que é pregar? Alguma dúvida sobre o que é alma? Só um detalhe, todo mundo aqui já deve saber, né? Na verdade, nós ensinamos que nós somos um espírito, temos uma alma e que habita num corpo. O que vai subir para Deus é o nosso espírito, ok? Um espírito recriado por Deus. Esse daí é que vai subir, né? A alma a gente tem enquanto está aqui na Terra, né? A mesma coisa os animaizinhos. Os animaizinhos, eles não têm espírito, eles só têm alma. Cachorro, gato, calopsita. Então o animalzinho morreu, acabou. Não tem céu, não tem vida eterna para eles. Por quê? Porque só tem alma. Agora nós não, nós somos um espírito. Nossa alma acaba no último dia que a gente terminou aqui na Terra, acabou a alma. Mas o espírito continua. Porque o nosso espírito é eterno. A vida eterna ela já começa aqui na Terra. A vida eterna não vai começar depois da minha morte. A vida eterna já começou. Nós já estamos vivendo a eternidade. Ao menos que alguém aqui pense em se desviar, né? Que eu não recomendo para ninguém. Ok? Certo até aqui? O que é pregar? Né? Pregar, basicamente, você imagina a figura do martelo e prego, né? Pregar é se pregar, né? Você se prega na mensagem que você anuncia, você se compromete com aquilo que você fala. Por isso que nós somos os pregadores, que todas as vezes que você prega, você se prega, você fica pregado naquilo que você falou. Se você falou uma coisa, você disse que tem que ser feito daquele jeito, agora você vai ter que se virar nos 30 para viver o que você falou, senão acaba sendo uma ilusão, né? Mas vamos lá. Romanos 10, do 13 ao 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. A palavra grega usada para pregar no texto, nesse texto de Romanos 10, 13 em diante, é a palavra querigma, que quer dizer anunciar, proclamar ou publicar. Então, pregar, resumidamente, diz respeito a anunciar o Evangelho, ou proclamar o Evangelho, ou publicar o Evangelho, né? Hoje a gente publica, né? Publica no Instagram, publica no Facebook. Tem várias formas hoje de você anunciar o Evangelho, né? Com as mídias digitais hoje, com os recursos digitais, não se prega mais o Evangelho só falando, se prega escrevendo, né? Essa aula aqui está sendo gravada, vai para o meu canal do YouTube, pessoas vão ouvir, né? Então, hoje existem muitos métodos novos de se pregar o Evangelho. Mas basicamente é isso, pregar é anunciar, proclamar ou publicar. Isso significa que, para pregar o Evangelho, não é necessariamente preciso ingressar antes num seminário teológico.
Através do ID de Jesus, um púlpito pessoal é designado para cada crente, ou cada cristão, em casa, na comunidade, no trabalho, na escola, a fim de que ele possa contar aos outros a boa notícia do Evangelho de Cristo. Então, como eu já havia falado no começo, né, eu não preciso ter uma formação teológica para anunciar o Evangelho. Basta que eu creia em Jesus, que eu ame a Jesus, com o conhecimento que eu tenho, com o pouco que eu já sei, eu posso falar desse amor de Jesus, né, que foi capaz de entregar a sua própria vida. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, só eu tendo o entendimento da grandiosidade desse amor, basta agora que eu possa, seja na minha casa, entre os meus familiares, na comunidade que eu moro, no meu trabalho, na escola, onde eu estiver, como Deus disse para Josué, né? Todo lugar que tu pisar a planta dos teus pés, fala e não te cales, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, né? Não se aparte da tua boca, ou seja, o evangelho, a palavra, a pregação tem que estar na minha boca. A palavra, ela é também chamada lá em Efésios 6, da espada do Espírito. Então, é bom lembrar também que nós fazemos parte de uma batalha espiritual. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Então, esse processo de ganhar almas, ele está totalmente ligado à implementação do reino de Deus. Agora, como é que eu vou implementar o reino de Deus? Se eu estou numa guerra e a minha principal arma é a palavra, se eu não abrir a boca, não vai acontecer nada. A única maneira de você conseguir ganhar uma alma para Jesus mudo e calado, só se você estiver passando por uma enfermidade, uma coisa muito grave que você não consegue falar, e você está ali glorificando a Deus com o teu semblante, né? Que nem Paulo e Silas na prisão, estava acorrentado e cantando corinho de louvor, né? Aí você consegue ganhar uma alma, né? Quando você está passando por uma luta, dando glória a Deus, e a pessoa que está de fora está vendo a luta que você está passando e você não está murmurando, pelo contrário, você está cantando corinho de fogo. Dá para ganhar almas assim também, mas na maioria das vezes a gente precisa abrir a boca, né? Mas claro, eu já falei, não custa repetir, né? A nossa maior arma é o bom testemunho. Então, com bom testemunho, a gente consegue salvar almas sem falar também. Mas, falando, a gente vai ter mais chance de alcançar as vidas, né? Porque quando eu falo, na verdade, eu estou lançando sementes, né? E essas sementes podem produzir frutos. Vocês tendo dúvidas, vocês me interrompem, tá? Que eu estou achando vocês muito quietinhos hoje. Pregar significa convencer o homem sobre a importância da vida com Deus, levando-o ao culto racional. Na verdade, queridos, vou fazer um parênteses aqui. Na verdade, pregar é anunciar o Evangelho, tá? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, nós não temos o dever de convencer. Agora, se eu tenho o dom da persuasão, eu posso até persuadir a pessoa a tomar uma decisão. Né? Quando vocês, por exemplo, quando líderes formados, a partir do momento que estiver pilotando uma célula e estiver pregando a palavra de Deus, é nosso dever, sempre que tiver visitante numa célula, persuadir as pessoas a uma tomada de decisão. Se eu estou pregando, anunciando o evangelho de salvação, é meu dever de persuadir aquela pessoa a tomar uma decisão ao lado de Jesus, de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, quem vai convencê-la é o Espírito Santo. Não sou eu que convenço. Ok? Eu acredito aqui que a pessoa que transcreveu aqui, ela queria dizer uma outra coisa, né? Porque, na verdade, ninguém pode convencer. Nosso papel é anunciar. Tá? Isso eu vou dizer de carteirinha. Sempre que eu tentei convencer alguém,
o que a gente tenta convencer alguém de algo, na maioria das vezes a gente acaba se ferindo ou se frustrando. Porque ninguém vem para Jesus forçado. Não é por força nem por violência. Então, nosso papel é anunciar com amor, com carinho, e entrega nas mãos de Deus ou do Espírito Santo a responsabilidade de convencer. Que Ele é que convence. E quando Ele convence, acabou. Toca essa aí também, André? F-Hope? Ah, é? Depois eu quero procurar. Mas é isso aí, né? Não é por força nem por violência. Então, nosso papel é anunciar, plantar semente. Né? O semeador saiu a semear. Ele saiu a semear. Vai semeando, vai semeando. Deixa o resultado na mão de Deus, né? Diga-se de passagem que tem uma passagem que diz, né, que o reino de Deus é semelhante ao semeador que semeou a boa semente e foi dormir. Foi dormir. E quando ele acordou, né, a semente multiplicou. Então, o nosso papel é plantar. Deixar o resultado na mão de Deus. Uma alma, ou seja, uma mente, que sabe e tem consciência da obra redentora de Cristo por sua vida. Eu entendo que o autor aqui ele quis dizer, né, que pregar está relacionado a você levar uma alma a compreender, a obter, né, a consciência da obra redentora de Cristo Jesus. Né? Então, basicamente, o nosso papel é fazer com que as pessoas entendam a obra de Jesus na cruz. Basicamente é isso. Né? A missão principal de um pregador, no que diz respeito a conquistar as almas para Cristo, levá-las à salvação, levá-las à confissão da sua fé, eu preciso apresentar Jesus e a obra de expiação, né? O que representa o Calvário, o que ele fez por mim na cruz. Né? Então, basicamente, eu preciso explicar para as pessoas que todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e que Deus criou um plano para salvar toda essa humanidade pecadora. Que plano é esse? Enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Quem deveria morrer naquela cruz éramos nós, mas Jesus então tomou o nosso lugar para que, através do seu sacrifício, nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e automaticamente a salvação e a vida eterna. Ok? Então a missão do pregador é transmitir essa mensagem. E depois você pode estar contribuindo com a sua oração, porque a oração, sim, essa também tem poder de mover montanhas, né? Para que o Espírito Santo convença. Porque se o Espírito Santo não convencer, mais ninguém convence.